Ao ler o texto de hoje, você talvez se lembre do aviso em 1 Coríntios 6:18. Ali Paulo escreveu: fujam da imoralidade sexual. Ou talvez você se lembre de 2 Timóteo 2:22. Paulo disse para Timóteo: fuja dos desejos da juventude. No texto de hoje, um pai está aconselhando seu filho e incentivando ele a se manter longe da imoralidade sexual. Em Provérbios capítulo 7, ele reforça seu conselho contando uma história. O rei fala de algo que viu com os próprios olhos. Vamos ler Provérbios capítulo 7, começando no versículo 6. Podemos ler juntos. Ao lermos Provérbios 7:6, tente imaginar um pai incentivando um filho. Ele diz o seguinte: da janela da minha casa, olhei para baixo através da treliça e, ao observar os ingênuos, ou, como diz a nota, inexperientes, como você, filho, inexperiente, vi entre os jovens um rapaz que não tinha bom senso, ou não tinha coração. Essa é a primeira coisa que leva esse jovem a se meter em problemas. Ele é jovem e, por isso, é inexperiente. As duas coisas andam de mãos dadas. Mas o pai continua falando sobre o que viu e sobre a sequência de eventos que resultaram em desastre para o jovem. O versículo 8 diz que o jovem passou pela rua perto da esquina dela. Dela, aqui, se refere a uma prostituta. O que ele estava fazendo naquele bairro? O texto diz que ele foi em direção à casa dela. Não acha que isso indica autoconfiança? Não é verdade que os jovens muitas vezes são confiantes, mesmo diante de situações perigosas? Por quê? Porque os jovens não têm experiência e nem sempre conseguem prever as consequências ou os resultados de uma situação. O versículo 9 mostra outro fator. No cair da tarde, quando estava anoitecendo, ao se aproximar a noite e a escuridão. Então vemos que o jovem é inexperiente, está num bairro perigoso, é autoconfiante. E, pelo visto, não tem nenhuma intenção de cometer imoralidade. Talvez ele até ache que está no controle da situação. E é noite. Quando eu era jovem, todo mundo na cidade onde eu cresci sabia que tinha alguns lugares que não dava para ir à noite, porque era a receita para o desastre. No versículo 10, acontece o inevitável. O jovem encontra a prostituta. Em vez de dar a volta e ir embora, ele começa a conversar com ela. O versículo 22 fala qual foi o resultado, as consequências dessas decisões ruins. Num instante, ele vai atrás dela, como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco. O que aprendemos da expressão "num instante"? Simplesmente que nós temos um limite. Se ultrapassarmos esse limite, não vamos conseguir controlar a situação. Pelo contrário, a situação vai nos controlar. E não foi isso que aconteceu com o jovem? Ele se colocou numa situação perigosa. Ou seja, foi por um caminho que acabou resultando em imoralidade sexual. A parte B do versículo 23 mostra que esse é um assunto muito sério. Diz:
Isso lhe custará a vida. Então, é um efeito dominó. Com certeza, a amizade dele com Jeová foi prejudicada. A amizade dele com a família também foi prejudicada. E tem até fatores físicos. Ele poderia ter pegado uma doença por causa da imoralidade sexual. Veja o versículo 26. O pai disse: pois ela já tirou a vida de muitos, e os que ela matou são numerosos. A sentinela disse recentemente que milhares são desassociados por ano da organização de Jeová, por causa da imoralidade sexual. Mas será que é apenas o jovem inexperiente que sofre as consequências das suas decisões erradas? Vamos ver uma foto que aparece no artigo da Sentinela. Vocês vão se lembrar dessa foto. Aqui nós vemos dois casais num jantar. Uma situação aparentemente inocente. Mas o que as duas pessoas em primeiro plano estão fazendo? Não acha que elas estão flertando? Dá para ver que a irmã está mexendo no cabelo. E é como se o irmão estivesse dizendo para ela: você está muito bonita. E pelas alianças no dedo deles, dá para ver que todos são casados. É aí que mora o perigo, não é? A sentinela mostra que mais tarde, os dois se encontraram por acaso no estacionamento do Salão do Reino depois de uma reunião. Eles começaram a conversar e passaram a trocar mensagens de texto. A boa notícia é que, como mostra a sentinela, eles perceberam onde aquilo ia acabar e logo corrigiram a situação. Mas não teria sido melhor se eles nem tivessem começado tudo isso? Esse é um bom lembrete para nós, seja qual for a nossa idade ou situação. Em Betel, nós temos contato com irmãos e irmãs. Muitos de nós somos casados, mas muitos não. Como fomos lembrados, queremos ter certeza de que a nossa conduta é pura e agrada a Jeová. Isso também se aplica quando estamos no Salão do Reino, quando usamos a internet ou quando escolhemos diversão. Não queremos pegar um caminho que poderia nos afastar de Jeová. Eu me lembro que, quando eu era jovem, tinha uma pioneira na minha congregação que costumava dar conselhos para os jovens. A gente gostava muito dela. Ela sempre falava para nós, jovens: não comece um fogo que você não pode apagar. O que ela queria dizer com isso? Por que começar algo que sabemos que vai terminar em tristeza e tragédia? Então, nem comece. Mesmo que sejamos inexperientes, podemos agir com sabedoria. O que o salmista disse? Ele disse: como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a palavra de Jeová. Jeová nos dá tudo o que precisamos para nos manter puros. Então, ore a Jeová sobre isso. Fique atento para identificar situações perigosas e esteja decidido a evitar isso. Assim, não vamos precisar sofrer as consequências, como aconteceu com o jovem de Provérbios capítulo 7. Pelo contrário, vamos conseguir fugir da imoralidade sexual.